que vai sair anistia ou não vai? Será que valeu a pena aprovar na Câmara dos Deputados a PEC da blindagem em troca da anistia? Ou será que não valeu a pena? Além disso, também vamos comentar sobre as manifestações hoje da esquerda que aconteceram em 7 capitais no Brasil. E, obviamente, não podemos deixar de falar do fiasco da reunião em prol da democracia organizada pelo país em Nova York. Oi, eu sou a Thay, criadora do canal Politicando, e se você está em busca de notícias corajosas da política brasileira, você sabe, aqui é o lugar certo. Além disso, todos os dias nas redes sociais tem análise do que acontece na política brasileira. Então, siga lá nas redes que você vai ficar por dentro de tudo que acontece lá em Brasília. Antes de irmos para o assunto da semana, para os assuntos da semana, eu quero deixar uma dica para vocês. O Clube Ludovico é um clube de assinatura mensal que você recebe todo mês na sua casa um livro exclusivo com uma obra excepcional sobre liberdade, filosofia, trabalho e tudo que envolve a defesa das ideias de liberdade. A assinatura é mensal e você recebe o box na sua casa. A obra desse mês é Inventando o Indivíduo e você já pode assinar e ele será enviado para sua casa. Se você assinar pelo cartão de crédito no plano anual, com o meu cupom de desconto PolíticaThai, você receberá ainda um descontinho. E eu digo para vocês, a experiência de assinar o Clube Ludovico é algo encantador e eu tenho certeza que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Então, aproveita que é uma oportunidade única. E vocês já sabem, né? Eu espero vocês do lado de cá. Essa semana, a Câmara dos Deputados teve, digamos assim, alguns momentos complexos. Primeiro, nós tivemos a aprovação lá na Câmara dos Deputados da PEC da blindagem, também conhecida como PEC das prerrogativas, que dá o poder ao Congresso Nacional de aprovar ou não que parlamentares sejam processados e presos após uma investigação. E essa PEC, ela faz parte de um acordão junto com o Centrão para que a anistia fosse pautada. E realmente a anistia foi pautada. Aliás, a urgência da anistia, o que tira a exigência burocrática da anistia passar em todas as comissões e demorar muito mais a ser aprovada no Congresso Nacional. Entretanto, a PEC da blindagem ou a PEC das prerrogativas é algo muito impopular. Nem a direita, nem a esquerda gostam dessa PEC. Aliás, os parlamentares gostam. Quem não gosta é a população. Tanto que, inclusive, os eleitores da direita quanto os eleitores da esquerda cobraram os parlamentares que votaram favorável à PEC. E isso gerou um conflito muito grande, porque nós tivemos parlamentares do PT votando a favor da PEC, parlamentares do PL votando a favor da PEC, e gerou uma grande confusão. Na minha percepção, eu já gravei lá nas redes sociais, vocês podem assistir, a PEC das prerrogativas é algo totalmente prejudicial, porque dá ao Congresso Nacional o abuso que eles tanto criticam do STF. É um problema que realmente existe, a perseguição política de parlamentares por parte da corte. Só que a solução dada através da PEC das prerrogativas não é uma solução que realmente trará resultado na política real. Pelo contrário, só dará ao Congresso Nacional o mesmo abuso que tem hoje o STF. Só trocou o vilão autoritário. Na minha visão, a única forma de solucionar toda essa perseguição política que nós temos hoje com o STF, sem colocar o Congresso Nacional como também um autor que faz essa perseguição política após essa aprovação da PEC das prerrogativas, seria acabar com o foro privilegiado, colocar os parlamentares sendo julgados na mesma instância de qualquer cidadão. Porque assim coloca todo mundo na mesma linha, não transformando os políticos em uma casta especial, porque é exatamente isso que existe hoje. Hoje os políticos são tratados como se fossem uma casta especial. Eles têm uma justiça especial, um salário especial, um plano de saúde especial,
tudo especial. Então eles não são nenhuma elite política, como nós costumamos falar, mas sim uma casta intocável, que ninguém pode criticar, que ninguém pode falar que está errado, porque eles são ali uma bolinha perfeita que ninguém pode modificar. E dando esse poder para o Congresso Nacional também no âmbito da justiça, nós vamos transformar isso, que é essa bolinha, em algo ainda mais poderoso. E a política brasileira tende a ficar cada vez mais corrompível. E não é o que o Lewandowski falou, que tende a entrar pessoas do crime organizado e tudo mais, porque hoje nós já temos pessoas do crime organizado em diversas áreas e nenhuma delas precisou da PEC da blindagem. Na verdade, só precisou da não atuação do Estado brasileiro, como em diversos casos. Mas é um caso muito complexo de colocar a política brasileira, aliás, os políticos brasileiros, como se eles fossem os reis, como se fossem uma corte, tal qual hoje acontece com o STF. E a única forma de colocar eles na mesma linha de qualquer cidadão é colocar que eles sejam julgados na primeira instância, junto com qualquer um de nós. Mas, para além disso, tem a questão da anistia. O acordão foi que a urgência da anistia ia ser pautada, e ela realmente foi. Mas o relator do projeto foi uma pessoa também acusada de envolvimento lá na Lava Jato e aparentemente seria presa, e eu não sei o porquê não foi, há 10 anos, de acordo com o próprio STF. Além disso, parece que tem uma ligação muito íntima com alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, na própria entrevista que o relator deu para a CNN, ele afirma que ele, o Alexandre de Moraes, tem uma proximidade e ele vai conversar com o Moraes para que as coisas sejam dialogadas de tal forma que o Supremo esteja tranquilo quando a anistia for aprovada. Além disso, ele também disse que possivelmente uma anistia ampla, geral e restrita, como a oposição deseja, não será possível. Só que aí eu quero trazer uma coisa para vocês. Não existe outro tipo de anistia. Porque se for qualquer outro tipo de dispositivo com seletividade, não é anistia. A anistia, ela é ampla, geral e restrita, tal qual foi em 1979, depois do período militar. A anistia só funciona dessa forma. Se for utilizado qualquer outro mecanismo, não é anistia. Apenas uma ferramenta que eles vão utilizar de uma forma que vai transformar essa pauta em outra ferramenta de poder político para quem detém o poder. Que é, na minha perspectiva, exatamente isso que eles vão tentar fazer e possivelmente vão conseguir. Então, eu acredito que esse acordão, trocando a PEC da blindagem para aprovar a anistia, não foi um acordo muito bem sucedido. E eu acho que essa anistia não será aprovada tal qual a oposição deseja. E é óbvio que a esquerda iria se manifestar como se eles não tivessem também votado a favor da PEC da blindagem, não é? E também não tivessem tirado proveito da anistia há uns anos atrás. Mas eles organizaram hoje uma manifestação em 7 capitais do Brasil. E é claro que a própria esquerda sabe que eles não têm mais força nas ruas. E só existe uma forma deles conseguirem trazer esse público para as ruas. E essa forma é transformando uma manifestação em um apelo cultural, que eu gostei de chamar de um carnaval fora de época, digamos assim. Porque foi exatamente isso que a esquerda fez hoje. Transformou uma manifestação em um carnaval fora de época. Chamou os seus agentes políticos, que mantêm através de benefícios com o dinheiro público, para participar dessas manifestações, porque sabia que isso ia chamar público. E mesmo assim, não chamou a quantidade de público que, por exemplo, as manifestações da direita, sem nenhum artista, sem nenhum cantor, consegue chamar. Então, tivemos lá Caetano Veloso, Gilberto Gil, Djavan e tantos outros nomes, como, por exemplo, Wagner Moura, e mesmo assim, a esquerda não conseguiu chamar manifestações como no passado conseguia. Porque a esquerda não fala mais a língua da população, não fala mais a linguagem do povo. Só que é óbvio que nessas manifestações, na verdade, muitas pessoas vão estar
porque querem ver seus ídolos, querem aproveitar a festa, querem aproveitar um momento de curtição. Muitos, inclusive, estavam lá sem nem ao menos saber do que se tratava a pauta. Estavam lá só pelo momento, pela diversão, pela brincadeira. E mesmo assim, a esquerda não conseguiu nem chegar perto do número da população que a direita consegue levar. Além disso, tem outro ponto muito importante dessa manifestação, que é o seguinte: a esquerda criticou muito a última manifestação do 7 de setembro da direita por conta da bandeira dos Estados Unidos. Só que nessa manifestação que aconteceu hoje, dia 20 de setembro, em diversas capitais brasileiras, o que tinha na manifestação da esquerda? Bandeira da Palestina. Pois é, a bandeira da Palestina estava lá. Isso mostra, mais uma vez, qual é o lado da esquerda nesse momento. Qual é o lado da esquerda no discurso democrático? Qual é o lado da esquerda no âmbito político internacional? E é óbvio que isso não surpreende ninguém. Afinal, acredito eu que quem assiste os meus vídeos sabe que era exatamente isso que a gente esperava da esquerda, não é? Mas olhem o seguinte, é tão engraçado ver esse lado hipócrita da esquerda, porque eles falam tanto da direita, criticam tanto a direita, mas para eles tá tudo bem. Quando é com eles, tá valendo. Porque o problema é só quando é a direita. Aí entra também a questão da anistia, né? Porque a anistia para eles, ótimo, perfeito, tá tudo legal. O problema é quando a anistia é para os meus opositores. Porque aí corre o risco da esquerda perder hegemonia. E eles não querem perder hegemonia, eles não podem. Porque se eles perdem a hegemonia, eles perdem o poder. Então é óbvio que essa manifestação da esquerda precisaria ter esse apelo cultural, esse apelo emocional, esse apelo da classe artística, da classe global, para que eles tivessem pelo menos um pouquinho de impacto, coisa que a direita consegue com muito mais facilidade, apenas chamando pela pauta, pela bandeira, pela defesa, coisa que a esquerda não consegue há muito tempo e possivelmente não vai conseguir. Eu acho muito difícil a esquerda voltar a ter esse poder nas ruas. Muito difícil mesmo. Mas vamos aguardar ver se essa realidade muda, o que na minha visão eu acredito que não vai mudar. A esquerda continuará sem poder nas ruas e também sem poder nas redes sociais. E o Lula, que adora passar uma vergonha internacional, foi para os Estados Unidos passar mais um momento de vergonha e vexame. O Brasil organizou lá em Nova York um encontro para falar sobre democracia e não chamou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Aí eu faço um breve apêndice aqui com vocês. Faz sentido, né, o Lula não chamar o Donald Trump, até porque a defesa da democracia do Lula é uma defesa de uma democracia muito, entre aspas aqui, diferente da democracia que é construída dentro dos Estados Unidos. O Brasil, aliás, o Lula defende uma democracia relativa, tal qual Venezuela, Irã e por aí vai. A democracia dos Estados Unidos é baseada na democracia ocidental, que tem como princípio liberdade individual, liberdade econômica, livre mercado e essas coisas. É claro que o Trump também tem algumas questões, alguns problemas que vão contra a ideia de democracia ocidental. Mas eu acredito que, se a gente comparar o Lula e o Trump tá bem mais perto da democracia ocidental do que o Lula, né? O Lula tá bem mais perto da ditadura lá do Irã, da ditadura de Cuba e de Venezuela. Mas o Lula teve essa coragem de estar nos Estados Unidos, organizar um evento sobre democracia e não convidar o anfitrião, que é os Estados Unidos. Você tem ideia da coragem ou da falta de noção e vergonha na cara que é fazer isso? Isso demonstra que o Lula não tem nenhum pouco de maturidade e conhecimento diplomático. Isso demonstra, mais uma vez, que o Lula não está preocupado com a política internacional do Brasil, que essa seria uma oportunidade de se aproximar dos Estados Unidos e tentar pelo menos reverter todo o problema que nós temos com os Estados Unidos, que acabaram resultando em taxação, perda de visto, lei Magnitsky do Alexandre de Moraes, que eu acho que isso vai ser bem impossível reverter, mas o Lula conseguiu fazer isso, mostrando mais uma vez
que todo o problema da diplomacia e do comércio internacional entre Brasil e os Estados Unidos não é um problema que advém dos Estados Unidos, como o Lula tenta vender, mas sim do próprio Lula, que ele trata o Trump como se o Trump fosse um inimigo do Brasil, um inimigo da democracia brasileira. É exatamente isso que o Lula faz. E enquanto o Lula tratar Trump dessa maneira e os Estados Unidos sem nenhum tipo de diplomacia, é claro que o Brasil vai ser visto como um país não amigo dos Estados Unidos, como o Trump já deixou claro isso em diversas entrevistas. E enquanto isso acontecer, a tendência é que o Brasil não só se afaste do mercado americano, como eu já disse para vocês, o maior mercado do mundo, mas também reduza o acesso do Brasil a outros mercados, do qual os Estados Unidos têm grande influência. Mas para o Lula, o que vale a pena é provocar o Trump, porque para ele isso dá engajamento nas redes sociais aqui no Brasil, não é? Por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado e vamos acompanhar, porque eu espero que a anistia avance e avance para uma anistia ampla, geral e restrita, e ao mesmo tempo que a PEC da blindagem ou PEC da prerrogativa seja enterrada, porque isso é uma vergonha. E ao invés de debaterem esse tipo de PEC, comecem a debater o fim do foro privilegiado. Eu vejo vocês semana que vem e não esqueçam, se vocês querem análises semanais sobre a política brasileira, sigam nas redes sociais que tem diariamente. Tchau, tchau!